A futura mamãe da Rafaela faz terapia para encarar com mais tranquilidade a gravidez da primeira filha. Fala, seus mal diagramados! Semana praticamente encerrada, até porque é sábado, então de fato de hoje, esta semana não passa. Mas para chegarmos até este momento, precisamos passar por peripécias típicas do cotidiano que só o Brasil nos proporciona, como a Polícia Federal despertar a família do ex-presidente em Angra dos Reis às 5 da manhã para realizar busca e apreensão dos celulares e computadores do Carluxo, investigado por supostamente operar o gabinete do ódio por meio de informações privilegiadas concedidas pela ABIN, enquanto essa era dirigida por Alexandre Ramagem. A situação gerou cenas e histórias lamentáveis, como a narrativa de que Jair, Carlos, Eduardo e Flávio teriam acordado às 5 da madruga para pescar de jet ski. Eu sou apenas um rapaz urbano que mora em uma cidade sem água potável e vida marítima, mas desconfio que pescar em cima de uma moto aquática e sem vara não é a forma mais indicada de praticar esse hobby. Inclusive, notícias envolvendo o vereador federal nesta semana foram no mínimo extravagantes. Com a revelação desse esquema de arapongagem de inimigos, revelaram ainda que Carluxo é paranoico e dormiria na casa de um policial em Brasília. É com o surgimento de neologismos e gírias que percebemos que estamos envelhecendo e ficando desatualizados. Na minha época não se chamava paranoia, por exemplo, tinha outro nome, mas enfim, nada contra também. Além disso, a semana ficou marcada por Zé Trovão rompendo com o Jair e revelando que o mito é um péssimo exemplo a ser seguido. Claro que o excrementíssimo ficou magoado e o deputado diz que foi mal compreendido e teve o áudio tirado do contexto. Essa estrutura de arrependimento é tão óbvia que chega a cansar. E tivemos ainda Lula fala que polarização é meu pau na sua mão. Dado Dolabella comete novo crime, agora lançando música em homenagem a Vanessa Camargo. Elon Musk pede ajuda ao Estado malvadão para barrar o sucesso da BID. E Flávio Dino se despede no Ministério da Justiça com seu habitual deboche. Tudo isso e muito mais você vê agora no Piores Vídeos da Semana. Deixa eu fazer uma pequena pausa antes dos piores para falar das melhores roupas do mercado. Com as peças da Insider, você está preparado para tudo. São camisetas, como essa Tech T-shirt, que dissipa rapidamente o suor, não fica com cheiro, não amassa e nem desbota com as lavagens. Isso porque é feita de uma tecnologia que só a Insider tem. E ela vem em várias cores e dos tamanhos P ao XXGG. Eu acostumei com as camisetas, cuecas, meias e bermudas da Insider e recomendo. E para você que é seguidor da Galãs Feios, clicando no nosso link que está na descrição e no primeiro comentário desse vídeo e usando o cupom GALASFEIOS, você ainda ganha 12% de desconto em qualquer compra no site da Insider. Vista Insider você também e venha para a marca que os nossos seguidores já adotaram. Bora! Salve, salve galãs e galoas! Há uma demonização da palavra polarização. Isso parte geralmente daqueles que em 2018 não titubearam em votar no mito, com as justificativas de que é preciso alternância no poder, o Brasil necessita de uma mudança e a autoenganação de que as instituições controlariam um jumento selvagem e idoso. Logo, quando a crítica sobre a polarização surge, é difícil dela não ser acompanhada de muita desonestidade intelectual e argumentativa, até porque a regra é clara: polarizar com o bolsonarismo é apenas obrigação. E um fator determinante na definição de caráter. Quem critica, via de regra, não é nada mais que a antiga linha auxiliar do mito, mas que agora concorre pelo espólio deixado pela autofagia ocorrida dentro dessa seita. Não é à toa que esse papinho mole surge com frequência nas bocas de tucanos, MBlistas, União Brasil, Partido Novo, Vera Magalhães, Luciano Huck e tanto outros que acreditavam que o Bolsonaro poderia ressignificar a política nacional. Esperanças anteriormente depositadas em um ser ainda mais desprezível, que foi o Marreco de Maringá. Que Deus o tenha. Portanto, na minha visão, Lula não está errado em dizer que as eleições municipais deste ano serão construídas em cima do projeto político que polarize com o bolsonarismo nas cidades, o que é um combate até mais urgente a ser feito do que em nível estadual. É justamente nesses currais onde a maior proximidade com o eleitor e a prática do voto de cabresto é altamente adotado por pequenos poderes locais constituídos por rotarianos, pastores, milicianos, presidentes de associações de lojistas e fazendeiros com a
Amarok, adesivada com a cara derretida do Jair. A polarização precisa ser até mais presente para combater, se é que ainda é possível, as ameaças do grande Goiás. Aqui no Brasil também vai ter polarização. E eu acho bom que tenha polarização. Nós somos uma sociedade viva. Essa polarização deve acontecer nas capitais. Nas capitais deve acontecer quem é o candidato bolsonarista e quem não é o candidato bolsonarista. Em São Paulo será muito visível isso. Assim como as produções da AXN e HBO, a série Bom Dia Polícia Federal se especializou em entregar um episódio por semana dessa que já é a maior atração do entretenimento brasileiro em 2024, superando com folga o modorrento BBB e os chechelentos campeonatos estaduais de futebol e suas disputas em campos tão precários quanto a arcada dentária de um argentino médio. As estrelas desta semana foram ninguém menos que Carlos, Flávio, Eduardo e Jair. Sim, estou me referindo à família que recebeu visitas de agentes da PF às 5 da madrugada em Angra dos Reis, onde passam férias. Mas para azar desses profissionais que precisaram assumir suas atividades tão cedo, os Bolsonaros não estavam presentes quando eles chegaram para oferecer um cafezinho feito no coador, porque o Carluxo acredita que no coador é mais forte, e nem um cacetinho com leite condensado. Eles precisaram sair para pescar, sim, antes do sol nascer, os quatro já estavam em alto mar de jet ski para pegar uns peixes para o almoço. É um mero detalhe que Carluxo foi praticar esse hobby sem nem levar vara, mas talvez eles sejam adeptos do arrastão ou do arpão, vai saber. Após essa justificativa, as coisas pioraram. Jair apareceu na frente de casa com uma barriga que revela que a cadela do fascismo tá prenha, e o nome dela é Jair. Carluxo, no entanto, voltou ao Rio de Janeiro e mostrou que sua casa estava revirada pela polícia, mas em um descuido mostrou uma sacola da Dulorem. E Flávio tentou reclamar que a operação é apenas uma grande espetacularização, mas não conseguiu pronunciar a palavra e virou meme. Para nos desgastar, para expor, para fazer especularização, um espetáculo. Fazia muito tempo que esses humoristas involuntários não davam tantos motivos para a gente dar risada. As eleições municipais são apenas em outubro, mas a gente sabe que a largada é sempre queimada e neste início de fevereiro as campanhas já estão operantes, principalmente nas grandes cidades. Em São Paulo, a disputa será peculiar. Bolsonaro resolveu largar Ricardo Salles no meio da estrada para dar apoio ao atual prefeito, cujo nome eu não me recordo. Nem eu lembro qual é. Joca Soares? Não, que Joca Soares? Ronaldo Nunes? Tá sabendo bastante, hein, Matias? Bom, a decisão é inusitada e parece um péssimo cálculo político, levando em conta que trata-se de um total desconhecido que herdou o cargo do morto muito louco, que foi de Olavo no 4º mês de mandato e consegue até o momento fazer o pior mandato da cidade desde Celso Pitta. O problema é que, mesmo com esse provável mico nas mãos, Valdemar Costa Neto tem a pachorra de criticar os adversários do prefeito fantasma, como se houvesse alguém menos capacitado que ele na disputa. Nessa semana, comentou que, se Boulos vencer, incendiará o país e que Tabata não tem condições de comandar a capital por não ser uma filha de políticos, como o namorado dela, o prefeito de Recife, João Campos, filho do saudoso Eduardo Campos. Tenho inúmeras críticas a Tabata, mas ao dizer que compor uma família de políticos capacita por osmose uma pessoa, Valdemar só reforça ser um defensor do coronelismo e da manutenção do poder nas mesmas mãos. A nossa preocupação é não deixar o Boulos ganhar. Isso vai ser um grande mal para São Paulo e para o país. Se ele ganhasse, se ele tivesse a oportunidade de ganhar a prefeitura de São Paulo, você não tem a dúvida que ele vai pôr fogo no Brasil. Tabata não tem experiência nenhuma, ela nunca passou por um órgão público, ela nunca passou por uma administração municipal. Aí ela vai dizer, mas o meu namorado, que é o presidente, que é o prefeito de Recife, é o prefeito de capital mais bem avaliado do país. Só que o prefeito de Recife era filho do Eduardo. E ele via o comportamento do pai, as coisas que o pai fazia. Pior que isso, é outra ideia estapafúrdia dele, usar o Aldo Rebelo para atacar Boulos. Irmão, ninguém além de 50 fãs do Alexander Dugin, 30 integralistas e mais uns 20 ciristas levam o Aldo a sério em pleno ano de 2024. Isso na melhor das hipóteses. As respostas de Tabata e Boulos vieram à altura. E se continuar nessa pegada, a grande contribuição do Valdemar à candidatura do... Puta merda, esqueci o nome. Vai ser tirá-lo do segundo turno. Por mim, tudo bem. Quem definitivamente não tem experiência de boa gestão
Quem não sabe nem o que é isso é o candidato do Valdemar Costa Neto, é o Ricardo Nunes, que gasta 2 bilhões de reais com obras sem licitação, que paga 10 vezes mais do que poderia em uma armadilha para mosquito da dengue, e quem é responsável por esse caos em que se encontra a cidade de São Paulo. A barra sempre vai ser mais alta para as mulheres. Como não tem uma vírgula para falar sobre minha vida pessoal ou pública, vão falar do meu namorado. Esta foi a última semana de Flávio Dino à frente do Ministério da Justiça. A partir de agora, quem assumiu o posto é Ricardo Lewandowski. O maranhense ocupará uma vaga no STF. Não podemos negar que sentiremos falta da atuação dele nas comissões do Congresso, onde sempre apresentava uma nova edição da Escolinha do Professor Flávio Dino, onde além de dar aulas aos esdrúxulos patriotários com cargos, ainda ensinava aos comediantes de stand-up o que é ser engraçado de verdade sem ter que ofender nenhuma minoria. Para se despedir do posto não poderia ser diferente e nem faltar deboche. Dino elogiou a Polícia Federal, mas Lula, que estava ao lado, ficou preocupado que a rasgação de seda gerasse aquele velho fenômeno corporativo que é aproveitar a lua de mel com a chefia e arriscar pedir um aumento. Dino lembrou que essa pauta já foi atendida e que, se a PF acredita que está acumulando função por produzir conteúdo premium para a TV ao visitar a casa do Carlos Jordi, basta entrar com uma liminar no Supremo que eles vetam a gracinha de novo aumento por lá. Todos riram, menos o Lula, que sabe que vai ser obrigado a fazer isso mesmo e não vai demorar muito. As polícias federais brasileiras estão entre as melhores do mundo. A Polícia Federal, em particular, que a nossa Polícia Judiciária faz um grande trabalho. E por isso eu acredito. Você fala assim, daqui a pouco ele vê uma pauta de reivindicação pedindo aumento de salário. Não virão porque o senhor já atendeu a pauta. Se chegarem, o senhor pode pedir uma liminar no Supremo. Agora deu caralho mesmo. Aliás, parece que muita gente tem tentado agradar o presidente para manter suas mamatas em dia. O presidente do Superior Tribunal Militar incrivelmente negou que haja qualquer risco de instalação de uma ditadura comunista no Brasil e elogiou a esquerda por pensar nos mais pobres e combater a fome. A esquerda pensa nos mais pobres, ela tem todo esse sentimento de que a fome é uma coisa reprovável. E outra coisa, não existe mais esse comunismo. Essa ideia de comunismo que muita gente ainda fala, isso não existe comunismo. Eu acho que o comunismo é um fantasma. Foi acusado de ser melancia pelos bolsonaristas, mas isso é um exagero. Um militar é o que é, defensor dos próprios interesses, da aposentadoria e da pensão para as filhas. Se para garantir isso for necessário ser momentaneamente petista, que seja, vamos nessa. Tenho certeza que assim como eu, em muitas ocasiões vocês se pegam pensando no seguinte: não é possível que todos esses deputados bolsonaristas pensem exatamente como o mito. A maioria até confio que sim, mas tem uma parcela que é como se fosse o Lucas Neto, um senhor de 40 anos que ganha muita grana fingindo ser um adolescente em filmes e novelinhas juvenis. Vários são personagens construídos em cima de uma plataforma oportunista que garante pelo menos 4 anos de salários e benefícios que eles jamais atingiriam em suas carreiras. Tem um desses que a gente sempre fala, Zé Trovão, é um bom exemplo. Obviamente é um chucro que concorda com preconceitos e o senso comum que estrutura a direita, mas soube que precisaria aprofundar certos posicionamentos para ser ainda mais aceito pelo cidadão catarinense e garantir um mandato de deputado federal. Conseguiu, só que um ano após assumir, deixou escapar uma verdade que é compartilhada por muitos integrantes desse movimento. Até eles consideram Jair um péssimo exemplo político. Mas, como não há nenhuma outra figura com a mesma influência na direita, é nesse lixo mesmo que eles se escoram. Eu não sou o Bolsonaro, não, velho. Que é outro mau exemplo da política. O maior mau exemplo da política chama o Bolsonaro. Entregou a presidência da República pro Lula porque foi ele quis desse jeito. Esse áudio vazado pelo Metrópolis não pegou bem para o parlamentar. É claro que não. Afinal, bolsonaristas odeiam até mais os traidores do movimento do que as esquerdas. É verdade. E ciente de que Joyce Frota não se elegem nem para síndico de prédio depois que foram desleais ao mito, Zé Travão voltou atrás e apelou para a velha argumentação de que a fala foi tirada de contexto. Quem me conhece sabe. E que ele não precisa provar sua fidelidade ao Jair. Eu não tenho
tenho que ficar provando a minha lealdade pra ninguém. Porque se eu tiver que provar a minha lealdade, então já tem alguma coisa errada. O que querem com isso, dentro de um áudio que está completamente fora de contexto, é destruir mais uma vez a minha imagem. Nem deveria ter gastado tempo com essa explicação, irmão. Com esse posicionamento, já era. Vai ter que voltar a pilotar um Mercedão 1113 para entregar pedra, areia e cimento. Isso caso você seja caminhoneiro mesmo, né? Porque eu nunca vi você dirigindo nenhum caminhão. E durma em paz, porque pela primeira vez você disse uma verdade. Se deixar de usar sombreiro mexicano em lugar fechado, será o segundo acerto da sua vida. Até um técnico no Corinthians costuma durar mais que a convicção de um liberal, seja ele brasileiro ou gringo. Luciano Huck, por exemplo, se indignou com suposta indicação de Guido Mantega para CEO da Vale e comentou que, se em uma empresa privada já existe ingerência assim, então as estatais seriam piores, seriam a origem de todo o nosso atraso enquanto nação. Não faz muito sentido essa linha de raciocínio, principalmente vindo de quem nunca criticou a Vale nas tragédias que aconteceram em Minas Gerais e usou o BNDES para financiar um jatinho. E nem vou citar o erro de grafia na palavra pensar, pois era sábado à noite e o nosso Corinthians havia acabado de perder do São Bernardo. Não tem como o cara ter escrito isso sem no mínimo 2 doses de Dreyer na mente. Eu te entendo, Lu, fique em paz e ignore os professores Pasquale do Twitter. Já a contraparte sul-africana do Global, Elon Musk, é adepto do mesmo tipo de hipocrisia. Em 2011, debochou de uma entrevistadora que o perguntou se temia a ascensão da montadora chinesa BYD, que concorre com a Tesla pelo mercado de carros elétricos, além de atuar no segmento de híbridos. And as you're familiar with BYD, which is also on the West Coast, I think they're ramping up production of their electric vehicles. Warren Buffett owns 10% stake in that. Why do you laugh? BYD is trying to compete. Why do you laugh? Have you seen their car? You don't see them at all as a competitor. No. Mas parece que ele não vai rir por último nesse embate. 13 anos depois, a BYD supera a Tesla, até porque está em mais mercados e oferece modelos acessíveis também. E o que o Elon vai fazer quanto a isso? Deixar a mão invisível do mercado agir? Jamais! Como bom hipócrita liberal, já tá chorando para que o governo americano interceda e crie barreiras protecionistas para a BYD não ser um risco à Tesla. Típico caso do bilionário pedindo mais Estado, só que apenas para ele. Os mais pobres tomem banho gelado às 5 da manhã e empreendam com bolo de pote. Em 2024 está muito difícil decidir quem são os piores homens do Brasil. Alexandre Correia, que começou a se destacar ainda em novembro do ano passado, mantém o foco em ser o ser humano mais desprezível do país, com inegável talento. Só nesta semana ele cometeu as seguintes atrocidades: acionou a Corte Interamericana de Direitos Humanos contra a Lei Maria da Penha, pois, na visão dele, o dispositivo gera desequilíbrio entre direitos de mulheres e homens que estariam sendo prejudicados. Uma dica para não ser perturbado por essa lei é não prender o braço da esposa numa porta de correr, por exemplo. Espero que a recomendação o ajude no futuro. Outra declaração lamentável de Alexandre vem da divulgação de detalhes íntimos de nós dois do último ano da relação dele com Ana Hickman. Nesse período, ele alega ter sido enxotado do quarto do casal e vítima de uma greve de sexo por parte da apresentadora, que supostamente já estaria saindo com Edu Guedes. Agora, imagina essa choradeira chegando à mesa do juiz e ele pensando: mas, meu amigo, é exatamente isso que acontece entre 10 divórcios no Brasil. Uma das partes mete o galho ou delira que é corno e a greve do sexo é instaurado como regra na relação. Mais clichê impossível. Só que Dado Dolabella está de volta à mídia e pretende disputar o título de homem mais ridículo de 2024. E chegou na disputa com uma boa estratégia, lançando uma música pavorosa de fofolk da escola Victor Clay para homenagear a esposa Vanessa Camargo. Numa letra que fala mais dele do que da atual confinada do BBB. Sua ex, Luana Piovani, não perdeu a chance de chacotear o suposto cantor, que com certeza merecia passar um período na prisão, dessa vez por cometer o crime
de ser mais eficiente que a inteligência artificial, no objetivo de destruir as artes. Eu me lembrei de tecer esse comentário com vocês, que vocês já devem estar sabendo que houve o lançamento de uma grande obra-prima na música popular brasileira. Vocês já estão sabendo? Se não estão, tem que dar Google. Vai aparecer. É só colocar obra-prima atual, música popular brasileira. A MPB vai com certeza entrar o clipe, a melodia, a letra, dizer quem compôs. A letra é realmente uma obra-prima. Infelizmente, a gente não vai poder pôr a música aqui. Mas se você tiver coragem, é só correr no Twitter que você ouve ela. Eu não indico, tá? Fica aqui a dica de amigo. Tô com saudade de você. Já faz tempo que eu te vejo só pela TV. Resolvi cantar essa canção pra você. Quero mais com você. Nesta semana participamos do Prêmio IBEST, no qual concorríamos em duas categorias, canal de opinião e jornalista e influenciador. Nessa eu estava sozinho. Na primeira perdemos para o ICL, o que é justo, mas na segunda a vitória foi de Kim Paim, o que me deixou profundamente perturbado. Mas fiquem tranquilos, que eu supero. E até mesmo ali, num ambiente de celebração, Pablo Marçal foi chacota, sendo alvo de uma piada de tirulipa. Essa popularização do deboche contra o coach do abstrato é um indicativo de que os memes furaram a bolha. O assunto, que antes era restrito para canais de cracudos de política e reacts do Instagram, agora é abordado até pelo craque Neto em TV aberta, num dos programas esportivos mais vistos por firmeiros na hora do almoço. O apresentador ironizou todas as lorotas de Marçal que viralizaram no último mês para deleite de Souza e nenhuma reação de Veloso, que ou não faz ideia de quem se trata ou deve ter se sentido insultado por já ter comprado o curso do cara. Aí do avião eu vi que eu tava observando, né, porque eu sou piloto, né? Aí eu tava no avião, cara, e aí eu vi que o avião tava meio que balangando. Aí eu de lá da onde eu tô, eu vejo o negocinho esquerdo, que é onde vê o balanceamento da gasolina. Aí eu abri a janela, arrumei, e aí eu pulei de paraquedas e tá tudo certo. Vocês acreditam nisso, gente? Esse aí é o cara que fala, vocês acreditam nele, tudo ele bota Deus. Deus não sabe o que é Ferrari. Deus é cult. Ah, vocês estão brincando comigo, velho. Veloso, presta atenção. Eu percebo que o motor vai parar, não é que o motor parou. E aí eu cheguei no piloto, e aí eu bati assim, calma, o motor vai parar. Aí vocês não acreditam em mim aqui, no Veloso, no Cerito? Vocês acreditam em quem? Além de Marçal, outro coach que virou alvo de piada no IBEST foi Renato Cariani. O apresentador Fábio Rabin fez um trocadilho com os termos indiciado e indicado no início do evento e deixou o fisiculturista não só vermelho, mas roxo e até grenar. Enquanto o rosto transitava em 50 tons de vermelho, ele fingia que levava a zoeira na esportiva, mesmo que por dentro estivesse morrendo de vontade de dar um voleio no meio da cara do humorista. Cariani venceu no voto popular e na escolha do júri como melhor influencer fitness, e depois de sair para receber o prêmio, nunca mais foi visto no recinto, o que levou o Beze e eu a imaginar que o Rodrigo Amarante Maromba havia sido preso ali mesmo. Não foi. Voltou tranquilo para casa e ainda gravou o videozinho para as inimigas, dizendo que ninguém roubará a alegria dele neste momento de glória. Esse indiciamento aconteceu no dia 18, no mesmo dia 18, antes de eu sair do meu depoimento, ainda dentro da delegacia, e hoje eles resolveram noticiar novamente. A única novidade que tem, mas isso não aconteceu hoje, tá? Dia 10 de janeiro, a Polícia Federal já encerrou as investigações e agora cabe à Justiça entender se ela tem ou não material suficiente para oferecer para isso transformar-se num processo. E aí, então, começa um processo para avaliar quem são os culpados, os grandes responsáveis e quem não são. Mas não vai tirar a minha alegria do meu prêmio, que vocês, graças a vocês, eu tive a honra de conquistar. Verdade, Cariani, você foi indiciado pela manhã e à noite vencedor em 2 prêmios. Os haters podem dizer o que quiser, mas é inegável que estamos diante do craque da rodada. Se você chegou até aqui, gosta do nosso canal, sabe que pode nos apoiar, aqui no primeiro comentário tem o nosso apoio-se, o nosso Seja Membro, nossa conta corrente Pix e o nosso PayPal. Colabore com a Galanceiros para a gente poder continuar pagando aqui essa estrutura, os nossos colaboradores e os nossos
processinhos. Você também nos siga nas outras redes sociais, Twitter, Facebook, TikTok e Instagram. Siga também no Instagram, @MarcoBese. E se você é ainda um desses que acha que homens como Alexandre Correia e Dado Dolabella são legais, eu só tenho uma coisa pra te dizer. Não passarão!